Os planetas do nosso sistema solar e suas características são bem conhecidos. Entretanto, na infinitude do universo, existem corpos celestes desconhecidos orbitando uma estrela central, os chamados exoplanetas, devido a seu tamanho e posição. Se você gostaria de deixar a Terra em direção aos alcances mais misteriosos do universo, Kepler 10c, muito grande. O planeta, que fica a 560 anos-luz da Terra, é na verdade muito grande para um planeta típico, já que sua massa, 17 vezes maior que a da Terra, excede essa classificação. O interessante é que Kepler 10c é composto principalmente de rocha e não de gás, como seria comum para seu tamanho. De acordo com a teoria, um planeta dessas proporções nem deveria se formar, o que o torna mais surpreendente. O fato é que existe e, nas pesquisas atuais, formações como essa levam o nome de megaterra. TRES-2b, o escuro. Um dos planetas mais escuros já vistos. A 750 anos-luz de distância, o planeta, que tem o tamanho de Júpiter, reflete menos de 1% da luz de seu Sol. A razão para suas propriedades de absorção de luz pode ser a evaporação de óxido de titânio, sódio ou potássio. Entretanto, ainda não é possível explicar por que é tão envolto na escuridão. Uma possível explicação poderia ser porque TRES-2b sempre volta a um único lado para sua estrela durante a órbita. GJ504b, magenta. Aqui temos um candidato que poderia ser patrocinado pela Deutsche Telekom. Brilha em magenta forte, apenas 57 anos-luz da Terra, mas 4 vezes maior que Júpiter. É localizado em um sistema solar relativamente jovem, de 160 milhões de anos. O habitat em GJ504b é provavelmente desfavorável para humanos, já que está localizado muito longe da zona habitável. J1407b, Senhor dos Anéis. Tem um sistema de anéis cerca de 200 vezes maior que o de Saturno. Cada um dos 30 anéis conhecidos tem dezenas de milhões de quilômetros de diâmetro. É também pesado, com cerca de 40 vezes a massa de Júpiter. Devido à grande massa dos anéis, quase nenhuma luz chega ao planeta, mesmo diariamente. Um eclipse solar dura várias semanas nos nossos padrões. Gliese 436b, como um cometa. Semelhante a Netuno, tem uma cauda como um cometa. Sua estrela está apenas a 33 anos-luz de nós, e Gliese 436b a orbita em pouco menos de 4,3 milhões de quilômetros. Por conta de sua proximidade, perde permanentemente sua atmosfera, causando a enorme cauda de hidrogênio. Perde cerca de 100 a 1000 toneladas de hidrogênio por segundo. Se sua estrela central fosse um pouco maior, provavelmente se dissolveria na atração gravitacional dela. Isso só não acontecerá em um futuro próximo, porque a radiação da estrela é cerca de 1/4 mais fraca que a de nosso Sol. WASP-12b, o quente. WASP-12b está a 1400 anos-luz da Terra, orbitando sua estrela na alucinante velocidade de apenas um dia. Isso apesar de sua massa cerca de 1,4 vezes maior que Júpiter. Graças à velocidade frenética, quase adquiriu a forma de um ovo. Também conta com temperaturas inóspitas, próximas aos 2500 graus Celsius, pois sempre exibe o mesmo lado ao orbitar seu Sol. Sua estrela local está puxando aos poucos. Cientistas acreditam que seja absorvido completamente por ela no prazo de 10 milhões de anos. HD 106906b, um jovem. 11 vezes maior que Júpiter, a 300 anos-luz de nós, muito frio, e a uma imensa distância de sua estrela central, 650 vezes a distância da Terra ao Sol. Este planeta foge de todos os modelos planetários previamente conhecidos. O processo de desenvolvimento é intrigante, já que tais constelações tendem a se desenvolver como sistemas de estrelas duplas e, certamente, não em um tempo relativamente curto, de 13 milhões de anos.
A grande distância de seu Sol não se ajusta à proporção de peso, que é de 1 para 100. Constelações semelhantes mostram uma proporção de 1 para 10. Gliese 581c, um candidato em potencial. Outro Gliese, descoberto em 2007 e apenas a 20 anos-luz de distância da Terra. Curiosamente, estima-se que a estrela central de Gliese tem a mesma idade aproximada da Terra, cerca de 4,5 bilhões de anos. Bem próximo de sua estrela central, leva apenas 13 dias terrenos para uma órbita. Um lado está sempre voltado à sua estrela, assim como nossa Lua sempre nos oferece a mesma vista. Está na zona habitável e já foi objeto de desejo dos astrônomos por acreditar haver água líquida em sua superfície. Porém, presume-se que é provavelmente muito quente para formas de vida terrenas e que as condições atmosféricas estão mais na direção de Vênus. HD 188753. Simplesmente espetacular. Aqui temos um clássico sistema estelar triplo e um dos primeiros a abrigar um planeta. A cerca de 149 anos-luz da Terra, HD 188753 orbita sua estrela em apenas 3,3 dias. Costumava se mover em direção à estrela em um movimento espiral, mas agora, surpreendentemente, assumiu uma órbita relativamente estável. Segundo as teorias gerais, nunca deveria ter se formado. Seria de se esperar que fosse despedaçado pelas estrelas ao redor. Visto que não é o caso, supõe-se que uma estrela passageira próxima liberou o planeta de sua prisão. GJ 1214b, aquele com a outra água. GJ 1214b, há apenas 42 anos-luz, seria um candidato ideal a um clássico exoplaneta. Sua densidade e reservas de água enormes parecem uma confirmação, porém, a temperatura de mais de 200 graus Celsius em sua superfície contraria isso. Grande parte de sua massa é constituída de água, mais que na nossa Terra, mas não comparável à nossa água. Podem ser estados de matéria, gelo quente, água superfluida, ainda não conhecidos na Terra. 55 Cancrier, o diamante. Localizado em um sistema estelar duplo e cerca de 2 vezes maior que a Terra, entrou na mira dos astrônomos. Elementos como hidrogênio, carbono, ferro e silício foram localizados. Porém, 55 Cancri está muito próximo a seu Sol e o orbita em apenas 18 horas. Também a temperatura extremamente alta, de 2.700 graus Celsius em sua superfície. Devido à alta proporção de carbono-oxigênio, assumiu-se que o planeta poderia ser uma verdadeira joia. Por causa das altas temperaturas e da enorme pressão, acredita-se que enormes quantidades de grafite e, em especial, diamantes podem estar adormecidas sob a superfície. WASP-17b, o leve. O planeta tem a densidade mais baixa já descoberta. É um verdadeiro gigante de gás, com 2 vezes o diâmetro de Júpiter, mas apenas metade de seu peso. A cerca de 1000 anos-luz da Terra, orbita sua estrela local de uma maneira regressa, ou seja, contra a direção comum de rotação, o que foi provavelmente causado por uma quase colisão com outra estrela massiva ao ser formado. HET P7b, o espumante. Como sua estrela local, que é 50 vezes maior que nosso Sol, HET P7b é em si respeitável. 1,5 vezes maior e quase 2 vezes mais pesado que Júpiter, também está em uma órbita decrescente. O que é realmente fascinante é sua espécie de clima. Ventos fortes criam um espetáculo impressionante, com nuvens coloridas em rubi e safira, causadas por um alto teor de corindo. TUMAS J21268140, o esquiador transacional. A apenas 100 anos-luz de distância, mas com cerca de 13 a 15 vezes a massa de Júpiter, é tão grande que está quase beirando uma anã marrom. Sua estrela local é uma pequena anã vermelha, e entre os dois há uma distância 7.000 vezes maior que entre a Terra e o Sol. Essa é a razão de seu descobrimento tardio. TUMAS J21268140 precisa de cerca de 900 mil anos para uma órbita. Kepler 438b, o mais semelhante à Terra, mas condenado à morte. Quase do mesmo tamanho, na zona habitável,
suas órbitas atraindo e com temperaturas entre 3 e 10 graus Celsius em sua superfície, é um dos planetas mais semelhantes à Terra, não fosse por sua estrela anfitriã, muito mais escura e fria que nosso Sol, que, como todos os gigantes vermelhos, se infla implacavelmente. Como Kepler 438b passa bem perto, sua estrela o terá absorvido em um piscar de olhos cósmico em apenas 200 milhões de anos. Estamos diante de um cenário semelhante, mas ainda temos 5 bilhões de anos. Se você tem sugestões ou experiências neste tópico, conte tudo para nós nos comentários. Até breve!